Lucas 4:31. Ótimo. Cura de um possesso. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo, e exclamou em voz alta: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros. Demônios, diabos, assédios, assaltos obsessivos. Quem sofre esses assaltos obsessivos, esses ataques vibratórios? Quaisquer uns, qualquer um ou qualquer uma, quaisquer uns, quaisquer umas de nós. Todos, assim como temos contato com patógenos, micróbios, vírus, bactérias, no dia a dia, no ar, quando tocamos os objetos. É uma comparação grosseira, mas é porque eu estou falando do aspecto da invisibilidade, só isso, para os nossos sentidos físicos, só isso. Assim como temos contato com atmosferas no sentido físico e patógenos, existem influências patogênicas no sentido psicológico, espiritual e moral. Pessoas em corpos físicos mesmo, que são tóxicas, venenosas para o nosso estado de espírito, pessoas sem corpos que vão nos influenciar e de uma forma pérfida, porque elas vão introduzir seu padrão de pensamento, às vezes involuntariamente, como encarnados fazem também. Às vezes involuntariamente estamos partilhando energias e emanações mentais, reciprocamente. E o que acontece? Quando nós estamos nessas relações, nós podemos sofrer baixas de humor, por exemplo. Nós podemos começar a sentir compulsões que não são próprias nossas, sair do nosso padrão. Graças a Deus temos a internet, por exemplo, hoje. Se você não tem uma religião do seu agrado, se você vai à sua igreja evangélica, sua igreja católica, seu centro espírita kardecista e se sente bem, tá ótimo. Não tem nada de errado nisso aí, continue. Temos que ter uma prática sistemática, pelo menos uma vez na semana, de ir a uma atividade em grupo. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem juntos em meu nome, ou 2, eu me farei no meio deles ou delas. Isso é para mostrar a importância da união mística. Existem fenômenos, diversas correntes, as tradições antigas, as linhas esotéricas modernas fazem referência a essa importância dos grupos, das comunidades, o poder terapêutico de grupos. Se você não tem um grupo de apoio, você pode nos acompanhar à distância sim, gratuitamente pela internet, assiste a nossa palestra, por exemplo. Essa é uma alternativa à falta de um lugar onde você se sinta mais ou menos afinado, mais ou menos ambientada para o que é dito e o que você sente ser o espírito do cristianismo. Nós nos dizemos cristãos porque fazemos inclusive práticas, é uma orientação da nossa organização, que as pessoas façam práticas diárias do Evangelho. Por exemplo, o meu espírita propõe que a pessoa faça uma vez na semana o chamado Evangelho no lar. Nós temos práticas diárias aqui, diárias do Evangelho, como se fosse tomar banho todos os dias. E a pessoa você pode procurar no nosso site, verificar como fazer e acompanhar. Faz sua prática diária do Evangelho, 15 minutos de oração ou meditação. Isso é necessário. As pessoas comem todos os dias, dormem todos os dias. Nós vamos ao trabalho todos os dias. Então nós temos que ter prática espiritual todos os dias, do seu gosto. Se é yoga, se é cantar hino numa igreja evangélica, se é uma missa católica, se é uma prédica que é chamada doutrinária no meio espírita, se assistir uma palestra assim como a nossa, que é mais desligada, que de fato nos colocamos desligados de religiões formalmente organizadas e procuramos nos assentar nos evangelhos com interpretação moderna, atualizada quanto possível, fica a seu critério, é a sua escolha. Mas temos que ter a disciplina necessária. Então, a possessão, acreditem amigos e amigas, que existe um Código Internacional de Doenças, e está lá colocado como item, isso estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, existe lá a possibilidade, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana reconhece, e a Organização Mundial de Saúde reconhece, existe a possibilidade de diagnóstico de possessão. É isso mesmo.
Há polêmica no meio científico, mas foi suficientemente claro para ser colocado lá no Código de Doenças Internacionais, Código Internacional de Doenças. E aí, então, existe o distúrbio mental mesmo, as diversas esquizofrenias, alucinações visuais, auditivas, etc. Existem problemas mentais que têm que ser tratados como doenças mentais e existem questões que são além do problema mental, além do espectro dos distúrbios psiquiátricos. Há questões psicológicas, no campo emocional, que podem ser resolvidas tão só com terapia. Há questões psiquiátricas que demandam inclusive o uso de psicofármacos. Os remédios psiquiátricos têm o seu momento de serem aplicados, há muito preconceito sobre isso ainda, e há necessidade de se procurar um psiquiatra ou uma psiquiatra, e concomitantemente, atividade espiritual que seja afinada com o modo de ser do indivíduo. Nós temos que nos sentir aninhados no lar, me sinto à vontade. A gente não vai concordar com tudo, é impossível. Por exemplo, você que nos ouve, pode ter um grau de afinidade com as nossas ideias e dizer, nossa, concordo com... Pode ter a tentação de dizer, concordo com tudo que ele diz. Não, tudo é impossível. Pode ter assim, um grau de concordância elevado, de acordo com o quanto somos afinadas. Mas não é possível, e pensemos dessa forma, nós não vamos para uma atividade espiritual, religiosa, ambiente científico. É assim? Nenhum ambiente científico, acadêmico, cultural, religioso, cultural digo amplo, né, para as academias de um modo geral. Não existe, no meio político nem se comete, né? Não pode haver uma relação na base de concordar com tudo. Nós não podemos estar num relacionamento íntimo, qualquer que seja, ou numa relação de amizade, ou numa relação até com relativa distância de fraternidade, sem respeitarmos os pontos de vista diferentes. Então você tem que estar num lugar que você tem uma ideia aproximada de afinidade. Bem, existem essas influências. Se nós temos a informação, é um fato. As pessoas podem dizer, não acredito nisso, isso não existe, vai sofrer influência mais. A influência perturbadora mais. Porque assim como existem influências ruins, existem as boas influências. Todos nós temos amigos espirituais, amigas do plano maior. Todos nós, você pode chamar de protetores espirituais, protetoras espirituais, parentes desencarnados desta encarnação, de outras vidas, anjos de guarda, os seres realmente angelicais estão no campo, num domínio evolutivo acima do humano. Jesus seria um ser assim, um anjo. Mas existem as possessões. Ou vamos colocar em outro grau, possessão é um nível mais grave, de quando a pessoa está com a mente completamente manietada por agentes, como, por exemplo, em alguns autores de parapsicologia que se chamam de agentes psiteta. Então, no campo da parapsicologia, chamam os fenômenos psicapa, os fenômenos paranormais de efeitos físicos, como Kardec chamou de efeitos físicos. Kardec foi a base do espiritismo, mas nós utilizamos Kardec em 2 de seus livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, como consideramos a literatura de Jung basilar, como consideramos a literatura de Chico Xavier basilar, como consideramos os 4 evangelhos clássicos de Nosso Senhor Jesus, essenciais. Eles têm que ser interpretados e ampliados e não resumidos. Não podemos pegar alguns pedaços dos evangelhos só. Temos que pegar os 4 evangelhos na íntegra. Então, prestemos atenção que há uma necessidade de, desde a possessão, que a pessoa fica completamente manietada, controlada por um agente, como na parapsicologia falando, agente psiteta, que tem o psicapa, fenômenos de efeitos físicos, o psigama, os fenômenos intelectuais, inteligentes, e que podem ser traduzidos ainda como um fenômeno do cérebro, telepatia, por exemplo. Mas esses fenômenos são comprovados, verificáveis em laboratório, em condições de controle. Mas há essa especulação entre parapsicólogos, mas tem situações os fenômenos psiteta. Então, não é só um evento inteligente, fica claro que existe uma outra inteligência que não é do paranormal, que está agindo. Porque há situações em que fica claro que não havia nem como haver comunicação telepática, como, por exemplo, uma informação que é dada a uma pessoa que nem aquela pessoa tem acesso. Ela tem que pesquisar depois e descobre que é verdade. E claro que há manifestações do inconsciente coletivo. Aqui pode se explicar dessa forma, ali com telepatia. Mas quando vamos tendo uma massa crítica de informações e eventos, e estudando a mediunidade de outras pessoas, experiências de quase morte de outras, regressão de memória de mais outras pessoas,
vamos criando uma tal massa crítica de informações que percebemos que vários desses eventos não podem ser explicados com percepções extrasensoriais ou paranormais. Existem seres fora do corpo. Nós somos a nossa essência, quem nós realmente somos, imortais. Parece maravilhoso para algumas pessoas, parece conto da carochinha para outras, parece doutrinação religiosa para mais outras, mas é um fato. Eu fui muito cético, por exemplo, na minha adolescência, como me interessei pelo assunto, e não tinha dúvida porque percebia que quem negava o fenômeno paranormal declarava desconhecimento do assunto. Eu nunca tive dúvidas, realmente, isso, graças a Deus, foi uma questão resolvida para mim, da existência de Deus, porque é óbvio que o universo tão complexo como o nosso tem que ter tido uma origem, inclusive o espaço-tempo tem que ter tido uma origem. Na minha opinião, isso não foi o problema nunca. Mas eu questionei muito a existência da vida após a morte. Questionei muito a existência da reencarnação, mas a massa crítica, voltando, a gente vai se informando sobre o assunto. Chega um momento que, lendo os dois lados, quem combate e quem defende, vamos naturalmente nos inclinando a quem defende, porque as evidências são tão numerosas e tão variadas em suas manifestações que pulverizam os argumentos contrários. Até de uma informação, por exemplo, que eu tinha como a mais questionável, como a reencarnação. Na minha adolescência, que eu comecei a estudar isso no início da adolescência, quando terminei a adolescência eu já estava convencido, e o tempo, com as novas leituras, só reforçaram e as experiências pessoais e as experiências de outras pessoas partilhadas comigo diretamente, deixaram completamente assentada essa convicção em esse conjunto de fenômenos. Você que me ouve, ninguém vai convencer ninguém. Mas se você é um cético, se você tem uma abordagem científica genuína, você é aberto, você é aberta. E, necessariamente, a abordagem científica tem que ter mente aberta. Eu preciso dos fatos para poder aceitar. Então, eu vou provocar, continue pesquisando. Vou sugerir que você pesquise experiências de quase morte, por exemplo. É uma das áreas de pesquisa mais interessantes que existem. Pessoas de etnia, raça, religião, nacionalidade, gênero, ateus ateias também, que passam por morte clínica, um percentual delas volta descrevendo o que aconteceu lá, mas não apenas os críticos da experiência quase morte dizem uma questão, se explica a sensação do bem-estar com as endorfinas que foram liberadas no cérebro, tem um fenômeno do nervo óptico e a retina, blá, 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 o túnel se explica dessa forma. Amigos, existem explicações alternativas para algumas partes desses fenômenos da experiência quase morte. Não a totalidade deles, mas não mesmo. A quantidade de relatos de pessoas que, por exemplo, enquanto o cérebro está em linha reta do eletroencefalograma, não é só o coração não parado, o cérebro também, porque alguns estavam em mesa de cirurgia. O cérebro parado. E a pessoa, naquele momento, presenciar um evento em outro lugar, em outro ponto do hospital ou a milhares de quilômetros de distância, visitando um ente querido que mora em outro estado dos Estados Unidos, por exemplo, há casos assim, e voltam contando esse episódio, e isso pode ser verificado, e é verificado como autêntico. Há inúmeros casos assim. Por Cristo, como se vai dizer que isso foi uma questão de química no cérebro? O cérebro estava parado. A pessoa falou que naquele momento estava assim, e aquilo foi confirmado como acontecendo lá. Temos que realmente ser tendenciosos para negar. Só isso, eu estou trazendo só um elemento que deixa claro que existe algo mais. Nós vivemos uma época de ápice da negação do fenômeno espiritual, do materialismo como filosofia de vida, como abordagem religiosa. O ateísmo é visto como não religião. Eu vejo como religião a crença. Claramente, na minha opinião. Eu sei que os ateus e ateias normalmente vão discordar de mim, mas eu vejo como tem a ver com Deus. O que é ser ateu? Eu não acredito em Deus. Isso é uma afirmação religiosa. Isso não é uma abordagem científica. Se você está aberta, porque há evidências numerosas que existem. É só a gente pesquisar. Vamos ler os bons teólogos.
os bons parapsicólogos, os bons psicólogos da linha transpessoal. Vamos ler Jung, nós vamos tomar sustos com o que nós vamos conhecer. Essas pesquisas laboratoriais modernas sobre a interferência da mente em fenômenos da física quântica, que estamos mergulhados, como falam vários estudiosos, num oceano de consciência, de informação. Então nós vamos perceber, Deus está em toda parte. Se não quer chamar de Deus, chame de inteligência, o absoluto, não interessa como denomine. Chame de Buda, Brahma, como você quiser. Pode chamar de Jesus também, se você é cristão. Eu acredito que Jesus seja um canal para Deus, um Buda, um Cristo. Um canal para Deus, um ser num nível de consciência e de complexidade e profundidade inacessível à nossa condição humana. É uma ponte para Deus. Né? Mas não importa. Quero dizer, pesquise, nós somos imortais. Estamos em processo de desenvolvimento progressivo e nós somos ouvidos, nós somos ouvidas.